algum de vocês pode até ter me ouvido falar sobre o Pai Nosso, que de vez em quando eu gosto de repetir esse estudo, que como é a oração que a gente mais faz, eu acho que é importante para mim refletir sobre o que quer dizer. E em cada momento de nossas vidas a gente descobre uma coisa diferente. Então eu convido a todo mundo aqui a participar do estudo, pode me interromper quando quiser para dar contribuição, naquele entendimento de que cada versículo e cada partezinha nos fala. O Pai Nosso foi trazido por Jesus lá no Sermão da Montanha. Um pouco antes de proferir, ele estava dando algumas instruções aos discípulos de como seria correto orar. Ele pede que eles não deveriam fazer como os fariseus, que rezavam em pé nos templos ou nas esquinas da praça. Porque até hoje, muitos muçulmanos, onde eles estão, eles param o que estão fazendo para orar. E ora em voz alta, chamando atenção. E ele fala que aquilo não era muito legal, aquela forma de orar. Ele fala também que quando a gente for orar, que é para a gente entrar no quarto e fechar a porta e orar em segredo. O que isso quer dizer? É bom se a gente entrar no nosso quarto mesmo, mas esse entrar no quarto e fechar a sua porta se refere a nós mesmos, que a gente entre dentro da gente, que a gente faça a oração em silêncio, sabendo aquilo que está em nós, que não seja uma oração para fora de nós, para que mostrar para os outros, que ela esteja imbuída daquilo que está no nosso íntimo, que está dentro de nós. E ele segue, ele muitas vezes ele retirava e ia para o monte orar. Às vezes a gente escuta na Bíblia pedacinhos que falam assim, ele estava orando em certo lugar e chegou. Ele fazia isso. Porque quando você está longe da multidão, fica mais fácil de você enxergar o que está no seu íntimo. Ele continua falando que quando a gente fizer oração, não useis de vãs repetições. O que quer dizer isso? Na época, o costume pagão era que eles deveriam repetir várias e várias vezes aquele pedido que eles queriam, porque assim eles iam cansar os deuses. Aí os deuses, cansados de tanto pedido, resolvia atingir aquilo que eles estavam pedindo. Por isso que é falado para a gente não fazer vãs repetições. E aí ele ainda fala que o Pai sabe o que é necessário para nós. O que quer dizer? Que não adianta eu querer insistir naquilo que não vai me fazer bem, porque o nosso Pai que está no céu, Ele sabe o que é melhor. E Ele vai atender na medida das nossas necessidades. Então, ele fazendo essas instruções, um dos discípulos fala para ele: Jesus, então ensina-nos a rezar. E ele começa a ensinar a oração que a gente chama de Pai Nosso, a oração dominical, que é chamada por muitos. Mas, o que acontece? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que essa oração do Pai Nosso, ela ensina o dever nosso para com Deus, para com o outro e para nós mesmos. Ele também é uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. E ele fala das coisas que realmente são necessárias na nossa vida. E é por isso que eu acho que é tão importante a gente refletir sobre essa oração, que de vez em quando é preciso a gente parar para saber o que a gente tanto pede. O Carlos Torres Pastorino,
ele fala que Jesus pegou as orações que eram feitas pelos judeus, porque Jesus era judeu, e tirou o excesso e pegou a parte mais importante daquela oração, a parte que fazia o sentido mais profundo, o sentido espiritual, e fez uma síntese ensinando essa oração. E é sobre ela que a gente vai falar. Logo no inicinho a gente fala: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, essa invocação, a gente diz, a gente chama o Pai, a gente não chama o Rei, a gente não chama o Criador, não é o chefe, a gente se dirige ao Pai. Por quê? Porque até naquela época era um Deus vingativo, e Jesus vem nos mostrar que Deus é um Pai afável, um Pai bondoso, que entende todas as nossas dificuldades. E é assim que a gente deve dirigir a Ele. Mas a gente acrescenta, a gente fala Pai nosso. Se Ele não é só meu, se Ele é de todos nós somos irmãos, não é? Pois é. E se Ele é Pai de todas as criaturas, de todos nós, Ele é Pai daqueles que eu gosto, daqueles que não gosto, é Pai daqueles que têm uma vida digna, é Pai daqueles que estão em erro, que ainda não aprenderam o erro, aprenderam a fazer o bem, é Pai dos que amamos e é Pai dos que detestamos. Então eu estou admitindo que aquele que eu detesto é meu irmão também. É de todas as crenças, de todas as raças, de todos os gêneros. Então, se é meu irmão que eu estou tendo algum tipo de preconceito, eu já começo tendo que repensar, porque todos nós somos irmãos, todos nós somos do mesmo Pai. E isso implica algumas obrigações, porque eu não tenho obrigação de ajudar o meu irmão. Se eu admito que o outro é meu irmão, quem está aí do seu lado é seu irmão. E aí a nossa obrigação para com o outro, ela se estende, porque todos estamos ligados uns aos outros de alguma forma. E aí a gente continua: Pai nosso que estás nos céus. Então tem autor que fala que esses céus, ele representa todos os lugares, né? Em todos, onde há o ar que respiramos, aí está Deus. Aí é tudo aquilo que não é matéria, né? Mas a gente pode ver Ele muito além disso. A gente pode ver Deus no nosso estado de consciência, no nosso estado da alma. E aí a gente começa a nos entender como filhos de Deus. É um estado onde o materialismo não se encontra. É tudo aquilo, é um estado onde que o bem impera, que o amor impera. É um estado muito maior quando eu estou em paz, eu estou no céu. A gente até tem essa expressão: nossa, eu me senti como se eu estivesse no céu. Esse é o estado da alma que a gente deve buscar, que é o Pai que está nesse lugar de amor, de bondade, de justiça. E aí, quando a gente fala essa invocação inicial, Pai nosso que estás nos céus, será que a gente pensa se a gente realmente está se comportando como filho de Deus? Nosso pensamento realmente está nas coisas do céu? Que é isso que a gente fala. Se a gente é filho do Criador, se a gente é filho de Deus que está nos céus, meu pensamento tem que estar onde ele está, não é? Se não está, a gente tem que começar a vigiar para que ele esteja. Aí,
Assim que a gente faz essa invocação, começa uma série. A maioria dos teólogos fala que é uma série de pedidos. Eu acho que é muito mais de compromisso do que de pedido. E é sobre esses compromissos que a gente faz ao orar o Pai Nosso é que a gente vai falar. Aí fala assim, ó, santificado seja o teu nome. O que é santificar? Santificado o nome de Deus. Deus, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, está escrito assim: o que é Deus? É causa primária de todas as coisas. Ele é o Criador de tudo. Então, santificar diz que eu tenho que ter o respeito por aquele meu Pai. Santificar, a gente não fala, que aqui na terra a gente não fala que tem que honrar o nome do nosso Pai, que a gente não tem que honrar a nossa família. Deus é muito maior. A gente tem que santificar o nome dele nas nossas ações, no nosso dia a dia, colocando em nossas mentes, em nossos corações, na nossa atitude, no amor para com os nossos irmãos, que a gente declarou logo no início. Isso tudo faz parte de santificar o nome de Deus. Se eu tenho que seguir ao meu Pai, a obedecer ao meu Pai aqui da terra, pensa o Criador de tudo. É muito maior do que nós. Santificar o nome de Deus é senti-lo dentro de nós mesmos e mudarmos por fora nossas atitudes com os outros. É pautar a nossa conduta e o nosso proceder na ideia de Deus, nas leis de Deus. Aí eu achei uma historinha bem bonitinha que fala sobre isso. Um dia o professor chegou na escola e foi contar para os alunos que no início nem as plantas, nem os minerais, nem os animais não sabiam muito bem como era a relação deles com Deus. Aí eles descobriram que tinha que santificar o nome de Deus. Quando isso aconteceu, teve uma revolução no mundo. As pedras começaram a produzir os diamantes, os ouros, as gemas preciosas. As árvores começaram a dar frutos. O algodoeiro fez alvos fios para que pudesse fazer as vestimentas. A roseira cobriu-se de flores. A grama, que mal conseguia crescer, alastrou-se pelo campo, enfeitando a terra. A vaca passou a fornecer o leite. A galinha, para a alegria de todos, começou a oferecer ovos. E o carneiro iniciou a criação de lã. A abelha começou a fazer o mel. E o bicho da seda, que parecia tão feio, começou a tecer fios, que deu origem ao tecido mais bonito que há. E o Pedrinho ficou assim, falou: uai, professor, mas e o homem? Como que o homem vai santificar a Deus? E aí o professor explicou que nem todos os homens aprenderam a lição, mas aqueles que procuram de verdade santificar a Deus, sabem que na nossa inteligência deve glorificar a eterna sabedoria, cultivando o bem e fugindo ao mal. As pessoas que consagram a tarefa da fraternidade, compreendendo os semelhantes e auxiliando a todos, são as almas acordadas para a luz e que louvam realmente o nome do nosso Pai. E concluindo, afirmou: o Senhor deseja a felicidade de todos. E por isso, todos aqueles que colaboram para o bem-estar dos outros são santificados na terra a sua divina bondade.
Então, a gente tem que fazer como as plantas, como os animais, fazer o melhor que a gente pode para ofertar para o outro. Isso é santificar o nome de Deus. Por isso que eu acho que é mais uma promessa, porque se eu estou pedindo que o nome seja santificado, o que eu tenho controle é fazer a minha parte, né? E aí a gente continua os pedidos. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas como que reino que é esse? Né? É o reino de Deus. No reino de Deus gera o amor. Lá o poder de Deus se faz. A lei de Deus se faz. Tudo que Deus criou, quando o reino dele estiver implantado, estará sendo obedecido pelos seus moradores. É um reino de ordem, de justiça, de amor, de progresso, de tudo que mais de bom ele nos ensinou. As leis de Deus, elas são plenas de sabedoria. E o dia que a gente começar a segui-las, a gente vai encontrar felicidade. O dia que a gente começar a viver no amor que Ele tanto nos orientou, esse dia nós estaremos vivendo no reino de Deus. O reino de Deus virá a nós quando nos permitimos a viver nesse reino. E aí, a gente tem que pensar que para que isso possa acontecer, a gente tem que começar a melhorar. A gente tem que procurar entender o que há em nós que precisa ser lapidado, para que a gente possa cada dia estar mais próximo de viver nesse reino de Deus que a gente tanto pede. E aí é preciso, é importante que a gente pense o que nós temos feito para que o reino de Deus ele se estabeleça na terra. Quando a gente pede que o reino venha até nós, o que temos feito para colaborar com esse reino de Deus na terra? E aí a gente continua falando, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. E esse seja feita a sua vontade, a gente tem que ter um papo sério, porque eu acho que mais do que nunca a gente está tão insatisfeito com a vontade de Deus, né? A gente está tendo tanta dificuldade de aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes, a gente briga com o Criador. A gente fica com raiva quando Ele não realiza aquilo que a gente quer. A gente repete o pedido várias vezes, insistindo para que Ele faça a nossa vontade. E a gente, como Ele já advertiu lá atrás, que não adianta vãs repetições, não adianta a gente ficar repetindo. Porque o que Ele vai fazer por nós é aquilo que é melhor para nós. Como um pai amoroso, como um pai que sabe muito mais do que nós, a gente tem que compreender e confiar nessa vontade de Deus. A gente tem que ter a certeza que é uma vontade muito mais sábia do que a nossa, mais ponderada e mais adequada para aquilo que eu preciso de vivenciar. Ao desejarmos que realize a vontade de Deus, estamos expressando o desejo de que o seu amor paternal seja a tônica e a regra da nossa existência, não importando como irá se expressar na nossa vida. Olha que coisa bonita! Que o amor paternal seja a tônica e a regra da nossa existência. Já pensou a vontade de Deus está sendo feita na nossa vida? Já pensou a maravilha que será quando a gente conseguir que a vontade de Deus esteja em todos os momentos de nossa vida?
que a gente tenha compreensão do quanto é grande a sua bondade, do quanto é importante eu vivenciar cada momento da minha vida, que cada dificuldade que eu vivenciar tem um aprendizado que eu ainda preciso aprender. Então, quando eu compreendo que a vontade de Deus é mais sábia, é mais ponderada, que é tudo aquilo que eu preciso viver, eu compreendo que eu não posso reclamar quando o ente querido parte para o outro lado da vida, quando as coisas não acontecem do jeito que eu pedi. Eu compreendo também quando há um revés financeiro na minha vida. Quantas vezes a gente sabe notícia de uma pessoa que programou durante anos a viagem dos sonhos e perde o avião e o avião cai? Quando a gente programa, está ansioso para que seja feita a nossa vontade e de repente ela não é feita, mas a gente descobre, se tivesse acontecido daquela forma, não seria tão bom quanto foi ter evitado aquele momento. Deus é soberanamente justo e bom. A gente não pode esquecer disso nunca. Porque se a gente entende isso, a gente compreende que a oportunidade de estar aqui, de vivenciar cada momento é de uma importância tremenda para nós. Que a gente não pode desperdiçar a chance do aprendizado que estamos tendo nesse momento. As nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos desafios, tudo isso são lições de vida que estão sob os desígnios de Deus. Deus está tomando conta de tudo. Por mais que nesse momento a gente não entenda que a dificuldade que estamos passando neste momento, que ela é uma providência divina, a gente pode agradecer do fundo do coração, porque com certeza um dia entenderemos o quanto foi importante esse momento estar aqui e agora para todos nós. Com todas as dificuldades, com todas as fraquezas, nós temos que agradecer. E pedir que seja feita a vontade dele, que tudo sabe, que como um pai amoroso, justo e bondoso, está no comando da minha vida. E que tudo que está acontecendo é para que eu melhore, para que eu caminhe em busca desse reino de Deus, em busca da minha felicidade. Deus oferece sempre inúmeras oportunidades de aprendizado. Tem um livro da Meimei, psicografado por Chico Xavier, que fala que a gente não pode perder as oportunidades. Que em todos os momentos a gente tem oportunidade. No sofrimento, a gente está exercitando a oportunidade de ter paciência. Na perturbação, a gente exercita a busca pela serenidade. Diante da maldade, é o bem que irá nos auxiliar. A gente vai ter a chance de exercitar o bem. Perante as sombras, a gente pode exercitar a luz que há em nós. No trabalho, é o devotamento do dever. Em momentos de amargura, a gente exercita a esperança. No erro, a corrigenda. Na queda, é o reerguimento. Na luta, é o valor moral. Na tentação, a resistência. Junto à discórdia, a gente exercita a harmonia. E frente ao ódio, a gente pode levar o amor. O ruído da maledicência é a gente aprender a fazer o silêncio, que é tão difícil, né? E diante da ofensa, a gente tem que aprender a perdoar. Na vida comum, é a bondade em favor de todos.
se tiver tudo bem, a gente sabe a quem a gente vai fazer o bem. Então, quando a gente fala em aceitar a vontade de Deus, quando a gente pede para que seja feita a vontade de Deus, a gente tem dois tipos de aceitação. A gente pede a Deus para que a gente tenha a paciência, a tolerância, a resiliência para aceitar tudo aquilo que nós não podemos modificar. Tudo aquilo que acontece que não está ao nosso alcance modificar. Mas nós também temos aceitação ativa, que é quando a gente tem que fazer o bem. A gente vai pedir forças para perseverar e continuar em frente, sem a gente desanimar. Porque muitos momentos da vida a gente está desanimando. Mas se a gente tem a fé em Deus e lembrar que Ele é nosso Pai, que Ele está no comando de tudo, a gente lembra que Ele também nos dá a força necessária para seguirmos em frente. E aí, quando a gente está de noite fazendo as nossas orações e pede que seja feita a vontade de Deus, será que a gente está realmente aceitando a vontade de Deus? A gente está aceitando as situações mais dolorosas da nossa vida? Como que está isso em nós? É isso que a gente precisa de pensar na oração. E aí, a gente continua a oração, pedindo, dai-nos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mas que pão que é esse? O pão, ele representa o alimento material em muitas, desde um tempo muito longínquo. Ele é o exemplo. Mas quando a gente pede para dar o nosso pão de cada dia, é só o essencial. A gente não está pedindo supérfluo, não. Porque supérfluo não é papo com Deus, né? Então, quando a gente pede o alimento, a gente pede força para trabalhar. Quando Jesus disse que tirarás o alimento da terra com o suor de sua fronte, Ele está instituindo uma das leis divinas, que é a lei do trabalho. E nessa lei do trabalho, Ele institui que nós precisamos buscar o nosso alimento para que a gente cresça na convivência com o outro. Ele nos deu a inteligência para solucionarmos as nossas dificuldades. E é preciso que a gente use aquela inteligência a nosso favor. O animal, ele na mata, ele acha o alimento dele, porque ele não consegue ter a inteligência para correr atrás. Mas nós já precisamos desse trabalho material. E nós temos que fazer a nossa parte. Porque ninguém vai chegar na nossa casa, quando a gente pede para Ele prover o nosso alimento, não vai chegar oferecendo. A gente tem que ir atrás das oportunidades que a vida nos oferece para que possamos saciar as nossas necessidades. E aí a gente vai pedir a Deus que encaminhe, que nos intua, que nos dê força para buscarmos o pão nosso de cada dia. E a convivência no nosso trabalho, a lapidação do nosso ser é muito importante. Não é só o valor material de estar correndo, é porque na convivência com o outro é que eu cresço enquanto ser humano. E aí tem aquelas pessoas que também por algum motivo não podem trabalhar. E essas pessoas, quando pede o pão nosso de cada dia, está confiando na vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Que se for possível, que venha até elas o alimento necessário. E a gente sabe tantos casos que Deus realmente manda para aqueles que não podem trabalhar. E
Mas mais do que o pão material, nós necessitamos do pão espiritual. E é esse que a gente tem que pedir, que venha a nós todo dia. Que todo dia a gente consiga ser um pouquinho melhor do que ontem. Que a gente cresça a cada dia. Que a gente possa trabalhar no nosso melhoramento enquanto ser espiritual. E a gente, mais uma vez, não pede o pão, dai-me o meu pão. A gente pede o pão nosso. Porque aqui a gente pensa no quanto é importante a nossa conexão com os nossos irmãos. É importante que todos nós estejamos bem. Nós somos interligados. No pessoal da fraternidade, no Butum da Fraternidade Sem Monteiro, ainda fala, né? Nós somos um. Então é preciso que todos nós estejamos bem. E a gente tem fome de crescer, nós temos fome de aprender. E essa fome, ela também precisa ser saciada. A gente precisa, para saciar essa fome que a gente tem, e principalmente a fome de ser feliz, é preciso que a gente cultive em nós muitos valores. Entre eles, a bondade, a paciência, a benevolência, a humildade, a fé, o amor, e todos os dias. Por isso que a gente pede, nos dai hoje, não é dai amanhã, essa semana, o mês que vem. A oração, ela tem que ser diária, porque o mais importante da oração é o tempinho que a gente gasta para nos conectarmos com Deus. E esse momento, para que a gente possa alimentar o espírito, que é melhorando os meus valores, tentando melhorar em mim aquilo que eu já conquistei, tentando extinguir em mim aquilo que eu já detectei que não é muito bom. E é nessa caminhada, ela é aqui e agora, porque a bênção de estar encarnada é uma bênção muito grande, é um presente divino enorme. E a gente não pode perder essa oportunidade desse melhoramento contínuo. Então, a gente tem que prestar atenção se nós temos alimentado em nós esses valores eternos. A cada noite que eu pedir o pão nosso de cada dia, eu tenho que pensar qual é o pão espiritual que eu me alimentei hoje. E temos que pensar também se eu tenho me esforçado para ter o pão material. Porque muitas vezes eu culpo a vida, eu culpo o outro, a falta de oportunidade, mas o que eu tenho feito para isso? E o que eu tenho feito para auxiliar aqueles que não podem trazer ganhar o pão com o suor do seu rosto? Tudo isso eu tenho que pensar quando eu pedir a Deus o pão nosso de cada dia. E aí, a gente continua. A gente pede o pão nosso de cada dia e pede para Ele perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdão é uma coisa tão importante nas nossas vidas, que hoje em dia, já até cientificamente, já está se comprovando o benefício do perdão. É para nós, para quem perdoa e não para quem é perdoado. Então, a gente tem que pensar que, mas perdoa as nossas ofensas.
Mas eu ofendo a Deus, como que é essas ofensas? A cada vez que eu infrinjo a lei divina, a cada vez que eu cometo uma infração dessa lei divina, eu vou contraindo uma dívida. Então, quando eu peço, perdoe as nossas dívidas, algumas traduções, as nossas ofensas, como perdoamos os nossos devedores, ofensores, eu estou me fazendo um compromisso. Por favor, me perdoa, que eu vou tentar de novo não pecar. Eu vou tentar de novo não adquirir essa dívida. E é importante que eu trabalhe em mim para que isso não aconteça. E o perdão é tão importante que ele é falado por diversas vezes no Novo Testamento, no Evangelho que o Cristo trouxe para nós. E uma dessas vezes ele fala que a gente tem que perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Naquela época é como se isso fosse um número infinito de vezes. Porque se eu faço o compromisso, se eu peço a Ele que me perdoa e faço o compromisso de tentar não contrair novas dívidas, eu também tenho que compreender que o outro está tentando, mas a nossa promessa é de tentar, porque a gente ainda está no caminho da evolução e a gente não consegue ainda prometer que não vamos mais adquirir novas dívidas. Muitas vezes a gente fala assim, eu perdoo a Nádia, mas eu não quero ver ela na minha frente de jeito nenhum. Não, eu posso estar me transformando para conseguir perdoar. E isso é um passo importante que tem que ser valorizado. Mas a questão de perdoar, de se perdoar, é muito mais difícil do que perdoar o próximo. É sim, mas a gente até vai falar um pouquinho. Você sabe, só que você não vai conseguir perdoar o próximo se você não conseguir se perdoar. É o primeiro passo. Sabe? E aí, primeira coisa que você tem que compreender é que ninguém ofende ninguém. A ofensa, ela é subjetiva. Ela vai depender de como você interpreta aquilo que aconteceu. E aí, a gente compreendendo isso, a gente percebe que aquele que ofende adquire uma dívida com Deus. Ele vai ter que aprender a fazer de novo. O negócio é dele com Deus. Então, se eu compreendo isso, peraí, então eu tenho que preocupar quando eu sou o ofensor. Porque quando eu sou ofendido é mais fácil, que o problema é do outro. Mas por que eu ofendo? Porque nós estamos falando tanto disso. Se eu já pedi, Deus vem me ajudar. Eu já pedi que seja feita a vontade de Deus. Eu sei que é a vontade que é boa. Eu sei que Ele faz. Ele fez aqui tanto de lei, as leis naturais, e eu ainda fico infringindo. E eu sei que a minha felicidade vai ser só quando eu conseguir cumprir essas leis. Porque a gente ainda está no início da escala evolutiva. Nós somos moradores de um planeta de provas e expiações, que ainda tem muito que aprender. E eu fui só compreender isso quando eu compreendi uma fala. O Chico Xavier falava que ele era um cisco. Falei, gente, mas como o Chico, um cisco? Que eu conheci pessoalmente, eu acho que foi um dos maiores seres humanos. Mas a gente sabe que aqui na Terra, o único que teve aqui, que já completou a caminhada, foi Jesus Cristo. E o Chico ainda é um cisco. Então você pensa o quanto você está na escala evolutiva. A primeira coisa é compreender isso. E não é porque a gente é mau, é porque a gente ainda não aprendeu. A gente está na caminhada para aprender as coisas divinas.
Isso... Uma bomba não vai, Não, Braz, claro que não. A gente pode até caminhar só um pouquinho, mas Deus conhece as nossas limitações e Ele vai nos dar quantas chances precisarmos para estar aqui. E a gente precisa de olhar para dentro de nós mesmos, para a gente saber qual que é a dívida que a gente tem com Deus. Será que a gente está devendo gratidão, compreensão, amor, gentileza, respeito, paciência, solidariedade, afeto? A gente tem que ver. Às vezes, Luiz, a nossa conta está bem cara, mas a gente vai pagando parcela e Deus ainda entende que a gente ainda é aprendiz. Deus conhece todas as nossas fragilidades, mas sabe, a gente não. E aí que está o problema de perdoar. Que quando você começa a olhar para as suas fragilidades, começa a compreender os erros do passado. Mas eu fiz um negócio, foi muito feio, mas naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho agora. E se eu já consigo perceber que o que eu fiz não foi muito legal, já dei um passo para frente. Então eu tenho que reconhecer esse passinho. Se eu já estou dando conta nesse momento de reconhecer que o que eu fiz não é legal, já melhorou, porque naquela época que eu fiz eu nem sabia que não era legal. Percebeu? E aí você começa a se libertar da autocondenação e passa a começar a viver o auto-amor, que é só através do auto-amor que a gente consegue se perdoar. E para a gente vivenciar o auto-amor, a gente tem que encarar as nossas sombras. A última palestra que eu fiz, que é aquela que falava do cisco do olho, que a gente vê o cisco do olho do outro e não vê a trave no nosso olho, é isso que queria dizer. Que a gente, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que encarar que a gente tem uma trave no olho. Porque eu sinto em contar, mas todos nós temos. Então, é preciso da gente olhar para nós, é preciso da gente olhar para a nossa sombra. As nossas sombras é aquilo que a gente não queria ser, mas ainda é. E a gente esconde de nós mesmos e começa a viver como se ainda não fôssemos assim. Mas nós somos. E está tudo bem a gente ser, porque a gente ainda está aprendendo. Mas o bom de descobrir isso é a gente saber que a gente ainda está aprendendo, então a gente tem chance de melhorar. Porque quando eu compreendo que eu ainda não sei, eu me predisponho a procurar conhecer o que eu posso melhorar em mim. E é esse pão que eu pedi a Deus para me dar força. É o pão espiritual que eu preciso me alimentar todos os dias para que eu possa continuar caminhando, para que eu tenha força de seguir em frente. Então, se eu não consigo ver as minhas dificuldades, se eu não consigo compreender que eu ainda tenho as dificuldades e que eu estou tentando fazer diferente, que eu estou tentando não adquirir novas dívidas, fica muito difícil de eu compreender o outro. Mas quando eu compreendo que eu estou buscando me melhorar enquanto ser humano, que eu estou buscando me alimentar espiritualmente para que eu possa caminhar dia após dia, fica mais fácil eu compreender quando eu erro e me levantar. E eu gosto muito de falar, eu acho que toda vez que eu venho aqui na frente eu gosto de lembrar, que é uma coisa que me fortalece. Quantas vezes nós caímos para aprender a andar?
E hoje a gente nem pensa que sabe andar. É tão automático que a gente nem agradece que deu conta de aprender. E assim é a construção das nossas qualidades. Hoje eu vou dar conta de controlar. Que bom que eu dei conta de ficar calada diante daquela ofensa. Amanhã eu não vou dar conta. Mas está tudo bem. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer um movimento de ir em encontro ao reino de Deus em mim, de cumprir a lei dele. Mas a gente não dá conta sempre. Quem aprende a amar, perdoa-se e perdoa o outro. Libertando-se, também liberta o outro da responsabilidade do mal que atinge. Porque se eu não me amo, eu não consigo compreender o outro. Se eu não aceito que eu ainda tenho muito que aprender e eu não reconheço os pequenos passos que eu dei na caminhada, é mais difícil de perdoar a mim mesmo e principalmente ao outro. Porque eu tenho que compreender que eu falho. Porque quando o outro falhar, eu não vou estar reparando o cisquinho no olho dele. Porque ele, igual eu como eu sempre erro, ele também erra. Só que em motivos diferentes. Lições que para mim já foram aprendidas, para o outro não foi. Mas o outro me dá um baile em coisas que eu não consigo ainda, que eu não tenho nem ideia do que eu estou fazendo errada, e o outro para ele já é uma coisa natural. Então cada um de nós ainda tem muitos defeitos, mas a boa notícia é que cada um de nós já tem um monte de virtude que foi adquirida. E é importante que a gente reconheça, porque reconhecendo essas virtudes, a gente vai perceber o quanto a gente já caminhou. E é importante que a gente melhore cada dia um pouquinho mais, porque essas virtudes nossas não estão completas. O único que completou todas as virtudes é Jesus. Então, por aí a gente já sabe que a gente ainda não está muito bem na fita, né? E tem uma dona, ela chama Terezinha Oliveira, é uma palestrante, ela já é falecida, mas tem uma série de vídeos delas no YouTube. Eu acho ela uma gracinha. Então, em um dos vídeos, ela dá um conselho. E eu vou ler o conselho para vocês, porque a gente não pode perder, porque ela é um encanto. Não devemos deitar com ressentimento de ninguém, pois se isso acontecer, iremos nos sintonizar com espíritos rancorosos. Aí ela vai fazendo uns questionamentos. Se você compreende isso tudo, fica fácil de você não dormir. Mas se você está ressabiado com alguém e você ficar na companhia de espíritos rancorosos, você já pensou para onde que você vai de noite? Quando seu espírito for dar a voltinha costumeira dele? Você já pensou como que você vai acordar no dia seguinte, se os lugares que você tiver ido não foi muito bom? E pior ainda, e se você morrer durante a noite, pensa em companhia de quem que você vai estar? Tudo isso, por tudo isso, o melhor que a gente tem é limpar o coração e perdoar antes da gente dormir, para a gente não ficar nessas companhias. E aí, eu pergunto a cada um de vocês, como está esse coração? Esse coração está conseguindo perdoar a si mesmo para que possa perdoar o outro? Porque a gente continua pedindo, e aí a gente pede mais uma vez: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tem um estudioso que ele fala assim, a palavra tentação, a gente começa. Tentação é tudo aqueles desejos irresistíveis que temos que fazer algo, mas sabemos que é errado. Todos nós
temos um desejo assim, que é uma tentação. Então, o que acontece? Tem um palestrante, eu acho que é Ednilson que ele chama, que ele compara a gente a uma criança. E ele fala assim, que quando a criança é pequenininha, se a gente for dar todos os doces que ela quer, ela vai acabar passando mal. Então, a gente não dá porque ela ainda não tem o discernimento. Mas a gente vê aquele doce gostoso e a gente fica doidinha para comer ele antes do almoço. E aí, a gente sabe que se comer ele antes do almoço vai atrapalhar a gente comer. Se a gente não comer bem, a gente vai ficar com fome logo, logo. E aí a gente vai esperando aquilo para que possa comer na hora certa. A gente resiste à tentação. E todos nós, humanos, temos o livre-arbítrio. Então Deus não vai nos livrar da tentação, não é isso que a gente pode pedir para Deus. Porque se nós estamos num mundo de provas e expiações, nós temos que passar por essas provinhas, que são as tentações. Porque nós só somos tentados porque a gente gosta de algo. Se a gente não gostasse, não era uma tentação. Uma espiga de milho verde é uma tentação para um cavalo, mas não é para nós. Lá no pé, crua, né? Porque a gente não vai comer uma espiga crua, geralmente. Então, agora, se ela já tiver assadinha, se ela tiver cozida, se ela tiver virado uma pamonha, já pode nos tentar, não é assim? Então, só é tentação aquilo que nós gostamos. Quando a gente pede a Deus que nos livre da tentação, na verdade a gente está pedindo que Deus e a espiritualidade amiga nos fortaleça para resistirmos na tentação. Para que a gente aumente a nossa visão das leis divinas e compreenda o mal que aquilo é nas nossas vidas e que possamos voltar para o caminho correto e conseguir naquela caminhada corretamente. E aí, a gente continua pedindo, livrai-nos do mal. Nós somos testados e provados o tempo inteiro. Por isso a gente pede para não cair em tentação, porque elas vão vir, as tentações virão nas nossas vidas. Elas são os testes que precisamos de passar para o nosso amadurecimento. E que muitas vezes Deus permite para que possamos crescer enquanto pessoas, que possamos dominar as nossas más tendências. E o mal parece irresistível para os que sentem prazer nas tentações. Por isso que a gente pede força para resistir ao mal. E os bons espíritos vão nos intuir para que tomemos a melhor decisão, que a gente não deixe se levar por dinheiro fácil, que a gente não deixe se enganar o outro, de ir para o caminho mais fácil. E no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que quando a gente pede, livra-nos do mal, que existe dois tipos de mal na vida. Um é aquele que a gente não pode evitar, e o outro é aquele que a gente pode evitar. Geralmente é quando a gente cai nas tentações, né? Então, se os bons espíritos nos derem força, nos instruírem, nos ajudar a livrar somente do mal, a ter força para resistir só aqueles males que somos nós mesmos que causamos, já está de bom tamanho na nossa vida. Mas tudo para isso, para que a gente resista às tentações, para que a gente possa nos livrar do mal, que a gente resista àquilo que vai nos levar ao mal.
o que a gente precisa? Toda mudança exige que a gente mude a trajetória da nossa vida. Para isso, é preciso reconhecer as nossas prisões interiores, para que tenhamos coragem de sair delas. Se a gente continua negando as nossas sombras, não tem como a gente pedir que seja perdoado. Porque como a gente vai ser perdoado por uma dívida que a gente não reconhece? Se a gente não identificar com as nossas sombras, a gente vai continuar agindo de forma equivocada e continuar apontando o defeito sempre no outro. Porque o defeito que eu aponto no outro é um espelho para que eu reconheça a minha própria sombra. Se tem uma coisa no outro que me incomoda muito, aquela coisa está reverberando em mim e eu não estou conseguindo lidar. E é importante a gente ter esse reconhecimento, porque quando a gente tem o reconhecimento da nossa pequenez e começamos a nos amar, apesar das nossas sombras, dos nossos defeitinhos, é mais fácil perdoar. E aí fica muito mais fácil de perdoar o outro também. Mas não adianta a gente pedir livra-nos do mal e pensar que Deus vai nos livrar como um passe de mágica, não. A gente pode construir valores morais suficientes para sermos mais fortes do que as nossas más inclinações. E é isso que a gente vai pedir. Quando a gente pede que livrarmos do mal, é pedir que a gente consiga estar cada dia melhor, a cada dia cultivando mais os nossos valores, para não cairmos na tentação do poder, das glórias eternas, da ilusão do mundo material. Que tenhamos coragem de livrar de tudo que possa desviar do caminho que nos une ao Pai. Porque quando a gente consegue viver no caminho que une ao Pai, a gente reconhece que a gente vai viver no reino de Deus. Quando a gente reconhece o reino de Deus, que tudo é feito com uma vontade do nosso Pai, como a gente falou lá atrás, é mais fácil da gente ficar livre desse mal. E aí, por fim, a gente fala amém. Quando a gente fala amém, a gente está falando, olha, eu falei isso tudo aí, mas então, como eu refleti sobre cada pedacinho, eu afirmo que assim seja, que tudo isso, que eu vou santificar o seu nome, que eu vou compreender que em todas as dificuldades da minha vida, que seja feita a vontade de Deus. Eu vou me perdoar, eu vou ter que me conhecer, eu vou ter que começar essa busca dentro de mim pelo autoconhecimento, para que eu conheça minhas partes mais frágeis e que eu possa lapidá-las, para que um dia eu consiga transmutá-las. Quando eu falo amém, eu estou concordando com tudo aquilo que nós discutimos até o momento. E é por isso que é preciso refletir sobre essa oração. Porque a cada dia que a gente estuda sobre ela, a gente descobre um pouquinho mais. E que para que aconteça que o reino de Deus se instale na terra, é preciso que cada um de nós vivencie tudo o que pedimos nessa oração. Por isso que lá no começo eu acho que há muito mais do que um pedido a Deus para que dê força, para que possamos cumprir tudo isso, é um compromisso que a gente faz diante dele, de nos esforçarmos para que consigamos cumprir a cada versículo dessa oração. Bom, gente, era essa reflexão que eu queria trazer hoje.
Tem alguém que quer fazer algum complemento para nós? Porque eu disparo a falar, né? Quer fazer oração? Então, boa noite. Eu agradeço a todos vocês por me ouvirem. Meu muito obrigado. Eu convido os passistas para virem para frente. E nosso amigo vai fazer uma oração. Passistas.